A paz de Cristo, meus irmãos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o perigo da exaustão, o cansaço, o extremo, O esgotamento. O nosso texto base é o texto de Sansão. Nós vamos primeiro fazer uma análise de Juízes no capítulo 15, que tem alguns pontos importantes. Em Juízes 15, nós vamos perceber que Sansão feriu, matou os filisteus. Ele fez uma obra poderosa. A Bíblia ela é muito clara em dizer que foi através do Espírito do Senhor, o Espírito Santo, que tinha se apossado dele, e tinha capacitado ele a fazer uma obra tão tremenda. Aquele trecho muito famoso em que ele pegou a queixada de um jumento, e com ela feriu, matou 1.000 homens, 1.000 filisteus. Uma obra realizada, no poder do Espírito. Mas a gente tem umas advertências muito importantes para nós e para os nossos dias, para a nossa geração. E o texto da sequência de Juízes 15 diz assim, nós vamos fazer a primeira leitura rápida. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: deste pela mão de teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Deus então abriu a rocha ou a caverna, o buraco que há em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram, ele recobrou ânimo. Por esse motivo, essa fonte foi chamada em Acore e ainda está lá em Leí. Vamos analisar os pontos chaves. A Bíblia vai trazer alguns detalhes muito importantes. Nós precisamos lembrar que Sansão fez essa obra no poder do Espírito Santo, e após ter realizado essa grande obra, de ter prevalecido, vencido 1.000 filisteus, ele estava com muita sede, um sinal de exaustão, um sinal de cansaço, um sinal de sede mesmo. Ele estava exausto. A Bíblia vai dizer que ele clamou ao Senhor. Ele clamou não ao homem, mas ele clamou ao Senhor. Então, a primeira afirmativa é do seu estado, muita sede. E depois, essa necessidade de ajuda. Ele clamou não ao homem, mas ao Senhor. Depois, a Bíblia vai dizer a respeito da consciência dele, do seu estado. Quando ele disse, morrerei eu agora de sede, morrerei eu, ele estava, então, completamente ciente do seu estado, que apesar de ele ter realizado uma grande obra, que ele poderia morrer ali simplesmente pelo fato de ter sede, pela falta de água. Então, primeiro discernir a si mesmo, a sede, saber pedir ajuda, clamar ao Senhor, e depois saber que se não pedir ajuda, existe até risco de vida, ou seja, estar consciente, não se achar super forte, ou super valente, super vencedor, porque a Bíblia não nos mostra esse caminho, mas nos mostra um caminho de consciência, um caminho de humildade. Nos mostra esse caminho de completa dependência de Deus, tanto para realizar a obra, como para nos restaurar. A Bíblia vai dizer no verso 19, então, que Deus abriu a rocha, a caverna, o buraco, depende da sua tradução. Então, mostra a providência de Deus, mostra a resposta de Deus, mostra que Deus continua atento ao clamor que é feito com sinceridade e com dependência. Então Deus ouviu, Deus então em resposta, ele abriu a rocha, um buraco, e a partir disso então saiu água. Então, de um local onde não havia água, de um local onde não havia suprimento, onde não havia apoio, suprimento, não havia esperança ali, um local provavelmente de sequidão, um local, porque se Sansão tivesse visto água, ele não teria clamado ao Senhor. Então, certamente, Sansão, ao observar ao seu redor, ele viu que não tinha água e pediu socorro, pediu ajuda ao Senhor. Então, o Senhor é aquele que nos dá suprimento, que nos dá ajuda, que nos dá suporte. Então, é Deus quem fez sair água da onde não havia, para ajudar nessa necessidade urgente de Sansão. A Bíblia vai dizer que dessa água Sansão bebeu.
Então, a água para nós não é para nós olhar, é para nós beber, é para nós se apropriar daquilo que Deus nos dá. E a partir disso, então, as forças de Sansão, elas voltaram. Então, Sansão volta às forças e ele recobra o ânimo. Então, quando nós bebemos daquilo que Deus tem para nos dar, as nossas forças voltam e o nosso ânimo também. Muitas vezes nós estamos completamente esgotados, mas a gente precisa entender que é necessário clamar ao Senhor, porque se não há um clamor, há inclusive o risco de vida, o risco de morte. Nós podemos morrer por falta de clamar ao Senhor. Esse texto bíblico ele vai dizer que essa fonte deu um nome para essa fonte. Essa fonte, se você tem uma Bíblia de estudo, tem uma nota de rodapé, e o significado do nome dessa fonte é a fonte do que clama ou a fonte do que clamou. Ou seja, é uma fonte que Deus abriu, aberta por Deus, pela necessidade de um clamor, pela necessidade daquele que clama. Então, eu aprendo coisas muito importantes através desse estudo. Eu aprendo que eu sirvo a um Deus que pode me enviar para obras grandes. Eu sirvo a um Deus que, através do seu Santo Espírito, pode me capacitar, me instrumentalizar e fazer grandes obras. Mas talvez o final dessas obras seja o meu cansaço, a minha exaustão, a minha sede. Existe, talvez para mim, risco de vida devido a essa exaustão. Eu vejo que eu não posso ser autoconfiante em mim mesmo, eu não posso depender de mim mesmo, mas pelo contrário, eu preciso ser humilde, eu preciso ser dependente, eu preciso clamar, eu preciso pedir ajuda. Através desse socorro que eu peço ao Senhor, através desse clamor, eu sirvo a um Deus que é um Deus que abre fontes aonde não tem água. É um Deus que pode me prover suprimento, água, ajuda, socorro, aonde aparentemente eu não vejo. Eu vejo que eu preciso ser dependente, eu vejo que eu preciso ser humilde, eu vejo que eu preciso me humilhar. Ainda que nós possamos ser usados de uma maneira extraordinária, como Sansão foi, eu muitas vezes vou precisar pedir ajuda, socorro e levantar um clamor, para que o Senhor possa me restaurar e para que eu possa prosseguir fazendo as obras de Deus. Amém? Que essa palavra possa te ajudar, possa te auxiliar, que você possa ganhar discernimento, ganhar maturidade, entender essa necessidade da humildade, da dependência, da completa dependência do Senhor, entender que é um Senhor, nós servimos a um Deus atento, que responde o nosso clamor, mas é necessário nós clamar. Amém? Que essa palavra possa te ajudar, possa te transformar, possa ser uma palavra de socorro em tempo oportuno. Até o próximo vídeo. Graça e paz. Deus abençoe.